Olá a todos, aqui é a professora Maria Paula e neste vídeo eu vou aprofundar mais sobre pressão arterial. Eu fiquei devendo essa aula de pressão arterial depois do último vídeo que eu gravei sobre sinais vitais e agora estou trazendo aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para incentivar novas gravações de aulas e também para você ficar sabendo quando novas aulas surgirem e forem divulgadas aqui, tá bom? Para começar, eu gostaria de falar para vocês que saiu essa nova Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, em 2020, e que eu acho que ela é importantíssima para vocês terem como referência para estudar sobre o assunto de pressão arterial. E falando da pressão arterial, usando o método auscultatório, é importante que vocês realizem os cuidados necessários antes da aferição da pressão arterial. Então, primeiramente, o paciente ele precisa sentar-se confortavelmente em um ambiente silencioso, calmo, durante 5 minutos antes de você iniciar a verificação da pressão arterial. Explique para o paciente o procedimento, oriente ele que não pode conversar durante a medição e diga que possíveis dúvidas devem ser esclarecidas ao final do procedimento. Certifique-se de que ele não está com a bexiga cheia, se estiver, pede para ele ir ao banheiro primeiro, que ele não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, porque pode interferir, se ele não ingeriu bebida alcoólica, café ou alimento, e se ele não fumou nos últimos 30 minutos antes da medição. O que mais tem de importante aqui é que você saiba escolher o manguito adequado para a circunferência do braço do paciente. Para isso, você pode utilizar uma tabela que tem uma referência de qual é a circunferência braquial e qual a largura do manguito e o comprimento da bolsa, ou então utilizar, principalmente para crianças, a gente usa esse método, que é fazer a medida do acrômio ao olécrano, para achar o ponto médio, então no meio do braço, então vamos dizer que deu 12 centímetros daqui até aqui. O meio do braço significa que é no 6. Então, no 6, você vira a fita métrica e faz a medida da circunferência braquial. Com esta medida, você vai ter qual o comprimento adequado para o paciente e qual a largura adequada. Então, em cima desse valor da circunferência braquial, você considera de 80% a 100% para o comprimento do manguito e de 40% a 50% para a largura do manguito. Além disso, não esqueça sempre de, no final, informar o valor da pressão arterial obtido para o paciente. Considerando o método auscultatório, é importante que você saiba as nomenclaturas de um esfigmomanômetro, assim como as nomenclaturas do estetoscópio. Então, começando com o esfigmo, nós temos o reloginho aqui, que se chama manômetro, da bolsa, que se chama manguito, esta imagem aqui, que chama o bulbo, ou então pera, e esta válvula aqui para insuflar e desinsuflar a bolsa, que se chama válvula de pressão. Além disso, nós vamos utilizar o estetoscópio. Então, nós temos o diafragma, que é o local onde nós realmente realizamos a ausculta. Nós temos a haste. Essa parte aqui é o tubo de condução. Onde a gente encaixa aqui na orelha se chama olivas auriculares. E essa parte que é de trás do esteto, e nessa figura dá para visualizar melhor, se chama campânula. Vale ressaltar que tem estetoscópios que você pode auscultar dos dois lados, e aí você gira de um lado ou do outro, a depender se você está com um paciente adulto ou pediátrico. Então, avaliem bem qual é o tipo de estetoscópio que vocês estão utilizando e saibam adequar para as necessidades de vocês. Então, a medição, segundo essas diretrizes de 2020, nós temos primeiramente que determinar a circunferência do braço no ponto médio entre o acrômio e o olécrano, que eu mostrei para vocês na figura. Selecione o manguito no tamanho correto do braço, coloque o manguito no braço sem deixar folga, de 2 a 3 centímetros da fossa cubital, que é onde a gente dobra o braço. Centralize o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria. Inclusive, tem alguns manguitos que ficam escritos assim, ó, artéria, que é onde você deve posicionar. Você vai iniciar insuflando esse manguito e com as suas polpas digitais na artéria radial. Então, aqui no punho, você vai colocar o seu dedo e vai insuflar o manguito. Quando a artéria parar de pulsar, você vai olhar para o relógio, para o manômetro e vai ver aonde ele parou.
Se ele parou no 120, por exemplo, você desinsufla tudo novamente, aí você aguarda alguns minutos para insuflar novamente, e aí sim, já somando de 20 a 30 milímetros de mercúrio, aquele valor em que parou, em que cessou a pulsação na artéria radial. Aí então você deve palpar a artéria braquial, sentir onde está essa artéria, posicionar o estetoscópio, a campânula do estetoscópio nesta região, e aí sim você vai insuflar novamente o manguito, mas para avaliar adequadamente agora a pressão arterial sistólica e diastólica. Então, se parou no 120, você vai insuflar até 150 milímetros de mercúrio lá no reloginho. Insuflou até o 150, você começa a proceder à deflação lentamente. Então, vai abrindo a válvula lentamente e o ponteiro vai começar a descer. E você fica atento à sua ausculta. O primeiro som que você ouvir, que é considerada a primeira fase do corote cough, é o som da PA sistólica. E depois você pode até aumentar um pouquinho a velocidade para você ouvir o último som, que é considerada a fase 5 de corote cough, que é quando ocorre o desaparecimento do som, e aí sim você olha em qual foi o momento que isso aconteceu no ponteiro, que vai ser considerada a pressão arterial diastólica. Então, supondo que você ouviu o primeiro som na hora que o ponteiro estava no 110, você marca isso, que é a sua pressão arterial sistólica, e aí você vai ouvindo. A hora que você tem o último som, você olha no manguito, vamos ver que estava no 70, você marca que é a pressão arterial diastólica. E por isso a gente fala 110 por 70 milímetros de mercúrio, que é a medida que nós temos dentro do manômetro. Importante que você ausculte cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais depois do último som, para confirmar que realmente desapareceu o som e depois procede a liberação da válvula, que é a deflação rápida e completa. Nós consideramos a sigla PAS de pressão arterial sistólica e a PAD de pressão arterial diastólica. Interpretando o resultado para saber se o paciente está com uma pressão arterial boa, ótima, normal, se ele é considerado pré-hipertenso, estágio 1, 2 ou 3 de hipertensão arterial. Então, é importante que você tenha uma tabela de classificação, que é a que vocês utilizam dentro da instituição. Essa tabela está dentro das diretrizes de 2020 e nós consideramos a pressão arterial ótima quando há uma medida menor de 120 na pressão arterial sistólica e menor de 80 para a pressão arterial diastólica. E assim nós vamos seguindo nos demais estágios. Complementando sobre pressão arterial média, nós podemos apresentá-la de várias formas, então você pode fazer o cálculo de PA média somando pressão arterial diastólica mais pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica dividido por 3. Ou então nós podemos fazer pressão arterial diastólica mais 1/3 da pressão de pulso, pois a pressão de pulso nada mais é do que pressão sistólica menos pressão diastólica. Ou a mais utilizada na prática, em que você vai usar o valor da pressão arterial sistólica mais 2 vezes o valor da pressão arterial diastólica e dividir por 3. Consideramos o valor normal entre 70 e 100 milímetros de mercúrio para a pressão arterial média. Era isso, gostaria de agradecer, essa foi a fonte utilizada. Muito obrigada e não esqueça, se você gostou da aula, de se inscrever no canal, de curtir e deixe seu comentário também para eu te conhecer e se tiver alguma dúvida para eu poder esclarecê-las. Muito obrigada e até a próxima.